Fala, povo de Deus! O vídeo de hoje é sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, ela que enfrentou uma pandemia e nos deixou um importante testemunho. É como se ela tivesse preparado uma lição para nós, que mais de um século depois, nos encontramos em circunstâncias semelhantes. Santa Teresinha do Menino Jesus nos deixou um importante testemunho de como enfrentar uma pandemia. Ela o registrou em seu livro História de uma Alma. A pequena flor sofreu com a pandemia de gripe de 1890, também chamada de gripe russa. Pandemia com 1 milhão de mortes. A pandemia de gripe foi detectada pela primeira vez em São Petersburgo, Rússia, em 1890, e se espalhou rapidamente pela Europa. Em 4 meses, estava presente em todo o mundo. Estima-se que afetou 25 milhões de pessoas e causou 1 milhão de mortes. O contágio terminou 9 anos depois, em 1899. A pandemia atinge Lisieux. A pandemia teve várias ondas, e uma delas ocorreu em 1892. Naquele ano, o vírus da gripe se espalhou pela França e entrou no mosteiro das Carmelitas Descalças de Lisieux, onde vivia Teresa, então com 19 anos. Ela havia entrado no mosteiro 4 anos antes, em 9 de abril de 1888. Todas as freiras carmelitas adoeceram, exceto Teresa e 2 outras freiras jovens. Elas assumiram todo o trabalho do mosteiro e cuidaram dos que estavam na cama, atendendo a cada um em sua cela. A gripe logo causou a morte de 4 freiras, e Santa Teresinha teve que preparar seus funerais. Testemunho de força e fé. Santa Teresinha deixou um registro de tudo isso, e você pode ler em História de uma Alma. É como se ela tivesse preparado uma lição para nós, que mais de um século depois nos encontramos em circunstâncias semelhantes. Aqui estão alguns parágrafos de seu testemunho. 1 mês depois da partida da nossa madre, começou uma epidemia de gripe na comunidade. Só eu e mais 2 irmãs ficamos de pé. Naquela época eu estava sozinha para cuidar da sacristia. A primeira encarregada estava gravemente doente. Eu devia preparar os enterros, abrir as grades do coro durante as missas e etc. Naquele momento, Deus me deu muitas graças de força. Pergunto-me agora, como pude fazer tudo o que fiz sem temor? A morte reinava em todo lugar. As mais doentes eram tratadas pelas que apenas conseguiam se arrastar. Logo que uma irmã soltava o último suspiro, éramos obrigadas a deixá-la sozinha. Numa manhã, ao me levantar, tive o pressentimento que irmã Madalena estava morta. O dormitório estava escuro. Ninguém saía das celas. Por fim, decidi-me a entrar na de irmã Madalena, cuja porta estava aberta. De fato, vendo-a vestida e deitada numa enxerga, não tive o menor medo. Vendo que ela não tinha vela, fui buscar uma, e a coroa de rosas. Na noite da morte da madre vice-priora, eu estava sozinha com a enfermeira. É impossível imaginar o triste estado da comunidade naquele momento. Só as que estavam de pé podem ter ideia, mas no meio daquele abandono sentia que Deus velava por nós. As moribundas passavam sem esforço para a eternidade. Logo depois da morte, uma expressão de alegria e de paz espalhavam-se em seus traços. Parecia um sono repousante. De fato o era, pois após o cenário deste mundo que passa, acordarão para usufruir eternamente das delícias reservadas aos eleitos. Durante todo o tempo em que a comunidade foi provada dessa forma, pude ter a inefável consolação de comungar todos os dias. Ah, como era bom! Jesus me mimou muito tempo, mais tempo que suas fiéis esposas, pois permitiu que me fosse dado sem as outras terem a felicidade de recebê-lo.
Se esse vídeo te acrescentou conhecimento, se inscreva no canal para não perder os outros assuntos que iremos abordar. Dá um joinha aqui embaixo, pois você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas.